Provérbios capítulo 24, versículo 27. Provérbios 24, versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família. Vou ler mais uma vez. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família. O texto que a gente acabou de ler, meus irmãos, ele nos propõe princípios ou fundamentos para a constituição de uma família. E é muito importante a gente destacar o que a Bíblia fala sobre família, principalmente nos dias atuais, em que a nomenclatura ou a designação que se dá para a família está extremamente desvirtuado daquilo que a palavra de Deus nos afirma. Então hoje, família está muito diferente daquilo que a Bíblia diz ser o projeto inicial de Deus quando Ele criou o homem e a mulher. Nós precisamos lembrar, parece que sempre disso, principalmente porque as escolas, algumas, e alguns professores, diga-se de passagem, não todos, por orientações políticas ou partidárias, eles estão querendo doutrinar os filhos, seus filhos, os nossos filhos, dentro dos colégios, falando que religião é bobeira, falando que família, o conceito de família tem que mudar, você tem que ser o que você quiser ser, e não é bem por aí. Professor, ele tem que ensinar conteúdo programático, o professor não dá educação. Agora, tem filho que está aprendendo errado porque o pai e a mãe não estão educando dentro de casa, e estão transferindo para a escola a função de educar os filhos, e se o professor for concentrado, for uma pessoa direita, uma pessoa correta, honesta, ainda, pela misericórdia de Deus, o seu filho vai receber talvez uma boa educação, que não seria o papel do professor, porque o professor ensina, ele não dá educação. É diferente. Nós temos vários professores e professoras aqui. O professor, ele ensina conteúdo, matemática, português, história, geografia, inglês, não importa. O professor ensina isso. O pai e a mãe ensina como você deve se portar diante das pessoas, que você não deve roubar, que você não deve mentir, que você não deve fazer coisas erradas. Então, nós temos que separar, até porque para definir conceito de família, que é uma das primeiras questões aqui, nós precisamos ter isso muito claro. E olha a internet, o que está bombando de vídeos aí, de brigas, discussões, aí entra a questão da identidade ou ideologia de gênero, o direito que as pessoas têm de pensar, de serem o que quiserem. De fato, as pessoas, elas têm direito de ser o que elas quiserem, elas podem até se jogar de uma ponte se elas quiserem, mas elas não podem dizer para um país que, na sua maioria, mais de 90% do país, se denomina cristão, mesmo que não seja praticante, seja na sua maioria nominal, você não pode dizer para um país que tem essa confissão de fé, que você pode ser o que você bem entender e o que te dá na telha. Isso está errado. E se você quer viver de uma forma tão livre assim, vá para um país que tem essa liberdade de expressão que você busca. Mas não pode ser assim. Existem países no mundo que, se você disser o que você quer ser, você é apedrejado e morto. Aqui você tem o direito de expressar a tua opinião, mas você não tem o direito de impor para as pessoas que elas aceitem e se tornem inclusive aquilo que você quer ser. É diferente. A igreja, ela prega contra as pessoas que querem divergir de opinião? Não, eu não perco meu tempo fazendo isso. A gente não ensina o ódio, pelo contrário. A Bíblia diz que nós devemos amar a todas as pessoas, inclusive aqueles que nos perseguem, aqueles que falam mal de nós. Jesus disse que nós temos que amar as pessoas. Agora, não significa com isso que eu tenho que abaixar a minha cabeça e concordar com tudo que as pessoas dizem, e que na sua maioria vão totalmente contra o que a palavra de Deus estabelece para nós. E talvez a questão da família é uma das instituições que estão sendo mais atacadas nesses últimos 5 ou 10 anos. Porque a ideia do diabo, através da sociedade, de muitas outras áreas e ramificações aí da humanidade, é destruir o que de mais importante sustenta uma sociedade, que é a família. A base de qualquer sociedade saudável
São as famílias. Qual que é a base de uma igreja saudável? Família. Igreja que se fundamenta em setores, ela não dura mais do que 10 ou 15 anos. Ela tem que ficar se reinventando. Igrejas fundamentadas com famílias, e eu não estou falando no aspecto de fé aqui ou doutrina, gente, eu estou falando de gente, na estruturação da igreja, antes que alguém depois diga, hoje o pastor pregou uma heresia, ele disse que o fundamento de uma igreja é a família, não é a Bíblia. Estou fazendo aqui uma colocação humana. Quem torna uma igreja saudável são vocês, as famílias de vocês, a nossa família. Nós é que podemos tornar uma igreja saudável ou doente, porque nós é que fazemos parte dessa comunidade. Então qualquer organização, seja ela religiosa, civil, privada, aonde for, qualquer organização estruturada é porque tem famílias fortes por trás disso. E você pode ir em qualquer setor da sociedade, você vai perceber isso. Aonde não tem uma estrutura familiar sólida, você está fadado a viver um desequilíbrio muito grande. E por que a gente tem que falar desse assunto? Porque a maioria dos jovens e adolescentes e até crianças que estudam no ensino médio ou que estão ali no começo no fundamental e estão vivendo no setor público, estão sofrendo retaliações por aquilo que acreditam. Então ser cristão hoje ou defender conceitos na rede pública de ensino é quase que uma afronta, você vai quase apanhar se você disser. Olha aí o que está acontecendo. Para mim, muita gente não está brigando por direito de expressão, está brigando por ideologia partidária política. É diferente. Você vai consultar uma pessoa que está fazendo greve ou que está brigando por algo, você pergunta para ela pelo que ela está lutando, ela nem sabe por que ela está lá. Ela não sabe responder, ou seja, são motivos fúteis, são interesses apenas financeiros que alguém apregoou para elas. Isso está errado. Toda briga que não tem fundamento, que não tem princípio, não pode ser brigada, não pode ser lutada. Fala para o povo ir para a rua para protestar por qualquer coisa que seja, e você não sabe pelo que você está protestando, você está fazendo um desfavor para a sociedade. Se você souber pelo que você está lutando, e você está indo por uma causa justa, vá, é dever seu como cidadão, como brasileiro. Você brigar pela justiça, brigar no sentido de debater, de trazer algo pacífico, não nunca nada violento. Agora, nós não podemos aceitar manifestações contra a família, contra a nossa fé, e é o que mais está acontecendo. Os projetos de lei que estão tramitando no Senado e na Câmara são assustadores, e a gente muitas vezes está achando que está tudo bem. São assustadores os projetos de lei, para proibir a pregação do Evangelho, para proibir manifestações de fé, para mudar direitos constitucionais, porque a Constituição nos garante o direito de manifestação pública de fé. Eu posso dizer o que eu acredito, mas isso não me dá o direito de humilhar ou expor uma pessoa que não acredite na mesma coisa do que eu. Me dá o direito de eu chegar na rua e dizer, olha, você precisa entregar o seu coração a Jesus, e se aquela pessoa disser para mim, eu não aceito essa pregação sua, eu não quero ouvir mais, eu vou dizer, então você me desculpe, e eu vou voltar um caminho para uma outra direção. Isso é o que a Constituição me garante. O que as pessoas querem é colocar na Constituição brasileira, a regra maior do Brasil, dizer o seguinte, não pode mais. E aí com isso, aprovando políticas de imigração extremamente perigosas, que estão abrindo, escancarando as portas para o Islã entrar dentro do Brasil, e daqui a pouco o Brasil virá a próxima França, que já está quase totalmente islamizada hoje. Vai lá agora falar de cristianismo. A Europa, que foi um dos maiores berços cristãos da história, vai lá falar de cristianismo hoje, você é apedrejado ou vai até preso se bobear em alguns segmentos, e não pela polícia, pelo povo. Essa é a ação que o adversário está tentando produzir contra a sociedade. Nós temos que nos posicionar. Tudo que vier contra a família, nós não podemos aceitar. Pastor, mas e se uma pessoa tem uma orientação homossexual, ela quer ser homossexual, ela pode ser o que ela quiser, a sociedade garante para ela o direito dela se jogar das pontes mais altas, porque não tem grade em ponte, você pode fazer o que você quiser. Inclusive, antes da sociedade estabelecer isso, Deus já estabeleceu isso quando deu algo para o ser humano chamado livre-arbítrio. Você tem o direito de fazer as suas próprias decisões, agora o resultado delas é uma outra questão. Você pode pular da ponte, com isso você vai ter consequências. Você pode pegar
e se enforcar, você vai ter consequências com isso. Mas não tem nenhum lugar que diz que você não pode fazer isso. Ninguém vai impedir você. É lógico que eu estou sendo bem extremista aqui. Mas o que eu quero dizer é que nós não podemos tornar opções, que é um direito das pessoas, como regra. Inclusive como uma regra que vai totalmente contra a qualquer princípio de sobrevivência de uma sociedade saudável. E depois eu vou explicar um pouco mais isso. Qual é o tema da mensagem dessa manhã? Famílias que prevalecem. E por que eu coloquei famílias que prevalecem? Porque prevalecer, permanecer como família nos dias atuais, talvez seja um dos maiores desafios que nós temos pela frente. Em primeiro lugar, para falar sobre famílias que permanecem ou que prevalecem, nós precisamos entender o conceito de família. E o conceito de família está na Bíblia, meus irmãos. Gênesis capítulo 2, versículo 24 e 25 diz: por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua... O que está escrito aí? Sua mulher. E eles se tornarão o quê? Uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Conceito básico de família: macho e fêmea, homem e mulher. Homem com homem não é família, mulher com mulher não é família no conceito bíblico. Se a sociedade está adotando esse padrão como conceito aceitável, é problema da sociedade. A igreja cristã não aceita aquilo que a Bíblia diz que não é. E eu dou um exemplo prático. Se toda a sociedade, e eu não estou pregando contra, eu estou dizendo, se o cara quiser ser, ele que seja, mas tudo que você como exceção quer se tornar uma regra, é perigoso. Por quê? Se toda uma sociedade se tornar homossexual, o que acontece nos próximos 50 anos? Não tem reprodução, todo mundo morre. É um conceito fadado à falência, então não pode ser regra. Pode ser exceção? Pode, porque a prática homossexual, ela vem desde Sodoma e Gomorra até antes disso. E Deus, como algumas igrejas mais liberais estão dizendo que Deus aprova a prática homossexual, eles esqueceram de ler o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Deus, Ele nunca aceitou essa prática. Agora, Ele não proíbe no sentido físico. Você quer fazer? Faça. Mas não torne isso uma regra dizendo agora que todo mundo é obrigado a aceitar o que você acredita. Como nós também, como cristãos, não saímos batendo na porta de todo mundo, obrigando as pessoas a acreditarem naquilo que a gente acredita. Nós estamos pregando aqui. Eu posso falar do amor de Deus lá fora. E se a pessoa disser para mim: pastor, eu não quero ouvir mais, eu vou respeitar a opinião dela. Você não quer ouvir? Tudo bem. Mas como cristãos, nós temos que ser assertivos. E nós temos que dizer a verdade. E o homossexualismo, ele ofende o conceito básico de família. A prática homossexual, ela ofende completamente o conceito básico de família. Conceito básico de família bíblico. Nós somos cristãos, estamos dentro de uma igreja, eu sou um pastor e estou pregando acerca daquilo que eu creio, que é o firme fundamento da minha fé, é a palavra de Deus. Se quem ouvir esse vídeo na internet não for cristão, ele não é obrigado a concordar ou acreditar. É um problema dele, é um direito dele. Cristão precisa seguir a Bíblia, não precisa seguir conceito de sociedade. E nem deve seguir. Porque eu vejo muitos cristãos achando lindo. É o direito de escolha. E você sabe que a pessoa por aquela prática está indo para o inferno. E você acha que é bonito dar um direito de escolha desse para a pessoa? Você vai respeitar a decisão dela, é uma coisa. Agora, eu achar normal e achar bonito, então eu estou achando bonito alguém para o inferno. E como cristão isso é inaceitável. Eu não posso aceitar esse contexto. Eu não posso aceitar essa possibilidade de achar normal alguém que está se matando, que está indo para o inferno, ou cometendo qualquer outro tipo de pecado. Eu não estou falando só sobre um assunto, vamos generalizar. Eu não posso achar normal como cristão, alguém viver na prática do pecado, e achar bonito e bater palma. Como cristão eu tenho que denunciar que isso é pecado, eu tenho que dizer: olha, você está errado, você está indo para um caminho sem volta, e se você morrer assim, você vai morrer eternamente. Essa é a minha função como cristão, essa é a tua função como cristão. Então quando a gente fala de família, diante de uma sociedade totalmente desfuncional e desvirtuada em seus princípios e valores,
aonde o que simplesmente importa é ser feliz, que é a prática do hedonismo, a felicidade a todo custo, o que acontece? Nós temos que pontuar claramente como cristãos o que a gente acredita. Porque daqui a pouco, não vai demorar, as igrejas vão começar a ser perseguidas porque elas estão pregando a palavra de Deus. Elas não vão estar pregando, brigando com pessoas, mas o simples pregar a palavra vai ser uma afronta mortal, porque a sociedade está um caos. Está um caos. Olha o nosso poder judiciário. Não em todas as faixas, a gente tem um bom orgulho, se dá para dizer assim, ou nós temos uma boa estima, talvez melhor, por alguns juízes e procuradores que estão revolucionando a história da nossa nação. Mas temos vergonha de alguns juízes do Supremo Tribunal Federal que não passam de canalhas pelo que estão fazendo. E não defendo partido A ou B não, tá? Para mim, todo político ou qualquer pessoa corrupta que pratique crime tem que ser preso, independente de quem é. Eu não sou defensor de A ou B não. Ah, pastor, mas daí não vai sobrar nem 10%, então vai todo mundo preso. Começa de novo. Zera. Passa a régua. Será que não dá para recomeçar? Será que a gente vai aceitar tudo que está errado? Será que a gente aceita que a família está desvirtuada? Que a sociedade está dizendo que roubar é normal? Que o mundo é dos espertos? Será que isso então é o que vale? O que importa é ser feliz, então passa por cima de todo mundo? Mente, rouba, defrauda, então está certo isso? Não, está errado. Está errado, isso nunca vai ser certo na história bíblica. Porque Deus nunca aceitou a mentira como um parâmetro de manifestação de justiça. Nunca. Deus aceitou esse tipo de prática. E nós como brasileiros precisamos mudar. E se Portugal veio, o lixo de Portugal veio para colonizar o Brasil, porque foram os bandidos, os renegados da corte que vieram para cá. Vocês sabem muito bem de história. Não veio a parte boa da Europa. Só veio o que a Europa não queria. Eles mandaram os mensaleiros, os caras da Petrobras da época de lá, eles mandaram todo mundo da Lava Jato lá de Portugal, lá de 1400 e bolinha, eles mandaram para cá. Eles limparam o lixo e mandaram para colonizar, para usurpar o Brasil, e o Brasil virou conceitualmente o que é, por conta dessa colonização fraudulenta que a gente recebeu. Isso é história, eu não estou inventando fato aqui. Pega um livro de história que você vai ver o que eu estou falando. Agora, então quer dizer que porque a gente foi feito assim, foi colonizado assim, o brasileiro tem que ser Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu me acostumei assim, eu sou Gabriela, eu não mudo? Não! Se você pode ter aprendido a vida inteira uma coisa que é errada. Se você descobriu a verdade, Jesus disse o quê? E vocês conhecerão a verdade vos... E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu posso viver no erro 50 anos. Se aos 51 eu conheci Jesus, eu não posso mais viver na prática do erro. Eu tenho que ser agora diferente. E a igreja precisa ser diferente. A palavra de Deus diz o quê? Homem e mulher, deixar pai e mãe, união sexual, intimidade sexual, vida sexual de casal, precisa haver dentro do casamento, porque se não houver vai dar problema. Viver em harmonia. Eles viviam nus, ou seja, eles não tinham diferenças entre um e outro. Eles se olhavam como iguais. A sociedade de hoje, partes dela estão lutando por um feminismo, para mim, na minha opinião, idiota, porque estão tornando um caos as famílias. Porque para mim o homem e a mulher são iguais, não tem um maior que o outro. Agora, por que lutar para ser maior, se a Bíblia nunca disse que era para ser maior? A exegese do texto no hebraico em Gênesis mostra isso. Quando Adão olha para a mulher, o original no hebraico mostra o seguinte: ele estava dizendo para Deus: agora eu me vejo. Porque esse é o significado, o sentido original dessa palavra. Eu estou vendo alguém igual a mim, igual, paridade. Não tinha ninguém maior. Adão não tinha que mandar, Eva não tinha que mandar. Eles tinham que viver em harmonia, juntos, como um casal, como uma família. O pecado deturpou e tornou essa loucura que está hoje. Por séculos e por anos, injustamente, muitos homens machistas faziam e aconteciam, e até hoje tentam fazer, e agora
uma luta oposta, que para mim não vai levar a lugar nenhum, porque nenhum dos dois nunca estiveram certos. O certo é a Bíblia, e a Bíblia diz que tem que ser iguais. O casal se olha nos olhos, não tem maior, tem mais responsável. Deus colocou o homem como um sacerdote para proteger a casa, mas o sacerdote não manda, ele conduz. Ele trabalha em equipe. A mulher é uma só carne com ele, então não tem quem manda, tem quem trabalha em equipe. E eu sei que esse tipo de conceito meu não é muito bem-vindo em muitos lugares, porque todo mundo quer ter a sua liberdade e o seu poder, e eu estou pouco me lixando, porque isso não está mudando a vida de ninguém, isso só está arrebentando as famílias. Eu canso de sentar com família há 12 anos, e o problema é sempre o mesmo, é quem quer mandar mais. Os casais brigam porque alguém está tentando mandar mais, e aí não é só a mulher, é o homem também. Quando não tem harmonia, quando não tem sintonia, quando não tem diálogo, vai para o buraco. Porque você já quebrou o princípio bíblico. A Bíblia diz que você tem que se tornar uma só carne, tem que haver uma fusão. Numa fusão não tem maior e menor, é um só. Não tem maior no casamento. Não tem quem manda mais, tem quem decide junto. Essa pregação dava até boa para os casais, né? Mas na verdade tem muito casal aqui participando hoje, então a gente já aproveita. Porque muitos casais dão balão, né, pastor Isaac, né, Marcelo? Não vem no encontro de casais, então a gente aproveita hoje aqui. É um, não são mais dois, Jesus disse. Os dois se tornarão uma só carne. Andar junto. Se o conceito de família for deturpado, o que diz o Salmo? Se os fundamentos forem destruídos, o que pode fazer o justo? Se você quebra princípio bíblico no teu casamento, que tipo de felicidade você acha que você vai ter na tua vida? Nenhuma. Segundo lugar, famílias que prevalecem precisam entender a sua estrutura familiar. Você sabe qual que é a estrutura familiar mais forte e bíblica? Se é que dá para a gente citar dessa forma. Está lá no Salmo 127, versículo 1 e 2. Se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Se Deus não for o principal alicerce do teu casamento, da tua família, vai para o buraco. E quando eu falo Deus, meu irmão, se a palavra dele não for o firme fundamento da tua casa, a tua casa vai ruir. Se a tua família não segue a palavra de Deus, a tua família está na unha do capeta. Porque não tem outra opção. João diz que ou você está na luz ou você está nas trevas. Não tem meio termo. Então ou você está obedecendo e glorificando a Deus, ou você está na mão do diabo e ele está sambando na tua cabeça. Está fazendo uma folia, sem muitas vezes fazer um ruído. Porque o diabo não precisa aparecer. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, ele é silencioso, ele é minucioso, ele é técnico. Ele sabe que aparecendo você ora para ele ir embora. Agora quando ele não aparece, quando ele está aparentemente longe de você, você não vai se preocupar com ele. Agora como é que você aprende a se livrar do mal que muitas vezes pode estar atormentando a tua família? Portanto, Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que você se sujeita a Deus? Pela palavra. Como é que você resiste ao diabo? Pela palavra. Por que o diabo vai fugir de você? Porque você guardou no teu coração a palavra dele, do Senhor, e por isso você não vai pecar contra ele. E aqui, o não vai pecar não vai tropeçar. Você não vai viver na prática do pecado, porque você conhece agora a palavra de Deus. Você sabe que a verdade de Cristo pode tornar você uma pessoa livre e você não mais viver escravo daquela prática pecaminosa. Então, ele não vai ter mais lugar para atacar a tua vida. Esse é o sentido bíblico. A estrutura familiar cristã, ela precisa estar fundamentada em Deus. E parece até uma loucura o que eu estou dizendo. Pastor, estrutura familiar cristã estar pautada em Deus? Mas é. Porque talvez 70% das famílias não tem nem a prática de leitura bíblica devocional.
Eu não vou pedir para você levantar a mão, quem lê a Bíblia tantas vezes por semana e tal. Se você lê, você sabe que você lê. Se você não lê, você sabe que você não lê. E se você sabe que você não lê, você está no caco, meu velho. Você não lê a Bíblia, aí você não vai orar. Aí você vai dar mais atenção para aquilo que o mundo está te oferecendo do que o que Deus quer com você. O que você acha que vai virar a tua vida, querido? O que você acha que vai ser da tua casa? Você acha que é um mar de rosas? Você acha que você vai ver os anjos subindo e descendo? Os arcanjos lutando com espada de fogo, dando a girada 360 para queimar demônio na tua casa? Se a tua vida é um caco, se você não lê a palavra, se você não resiste ao Satanás que tenta você todos os dias, você acha que Deus vai vir fazer alguma coisa? E eu não estou dizendo que Ele não possa, Deus faz o que Ele quer porque Ele é Deus. Mas Deus não é incoerente. Ele vai dizer assim, viu? Você está querendo que eu resolva os negócios para você aí, mas a tua vida está um caos. Eu vou arrumar hoje, amanhã o diabo entra com mais 7 aí para te derrubar. Você não obedece a minha palavra, você vive na prática do pecado, você mente, você faz isso. Cara, eu vou te ajudar hoje, amanhã a tua vida está destruída de novo. E não pode ser assim, meus irmãos. A sua estrutura, ela precisa ser Deus. Se o Senhor não for o construtor, se o Senhor não edificar a casa, esqueça. Se Deus não for a estrutura familiar sólida sua, esqueça. Ah, pastor, mas tem uns livros tão bacanas que eu vou ler sobre família, sobre comportamento. E você vai fazer uma semana e depois não vai fazer mais. Porque só quem pode fazer o teu casamento e a tua relação com os teus filhos e com os teus pais ser saudável é Deus. Boas práticas não ajudam por muito tempo, elas são paliativas, elas não são definitivas. Só Deus torna as coisas permanentes no nosso coração. O que a gente mais vê hoje? Os relacionamentos, eles estão sendo forjados nas coisas. Casal feliz é casal que tem o quê? Din-din. Acabou o din-din, acabou o love. Tem mulher que só faz sexo com o marido quando ele compra a joia para ela. Para mim é uma prostituta, porque ela se vende, ela vende o corpo. Ela não tem prazer em fazer com o esposo. Ela vende o seu corpo para receber algo. A prostituta faz isso para pagar o pão dela e comprar o dinheiro, para comprar alguma joia, algum presente, alguma coisa. Mas ela faz de forma intencional. A esposa, ela se vende para alguém que ela deveria amar e caminhar junto. Olha que loucura. E vocês acham que eu estou falando é um absurdo aqui? Eu já cansei de ouvir pessoas não crentes, na sua maioria, graças a Deus, mas já teve um caso de uma pessoa crente que falou isso. Se o meu marido não me der presentes, não tem presente para ele. Uma cristã. Aleluia. Só não sei de que cristandade é que ela acredita ser. Se você troca sexo com o teu marido, e eu estou falando mais para a mulher porque o homem não precisa insistir muito, o homem tem mais necessidade nessa área do que a maioria das mulheres. Se você, minha irmã, está vendendo o seu corpo para o teu marido, está fazendo chantagem para o teu marido, você está enrolada, porque a Bíblia não ensina isso. Ela condena esse tipo de prática, porque prostituição é pecado. Se você transformar o teu corpo em objeto, você está se prostituindo. Mesmo que você não esteja numa casa de noite, mesmo que você esteja na tua própria casa, na tua própria cama, você está se tornando uma prostituta. Nunca pense nisso como uma possibilidade. Nunca conjecture essa possibilidade na sua vida. Porque você é uma mulher de Deus. E se você tem alguém na tua família, tem uma amiga sua, colega, parente que está fazendo isso, se eu pedisse para levantar a mão aqui, se alguém conhece alguém que faz isso, eu tenho certeza do que eu estou falando. Ia dizer, eu conheço, pastor, alguém que faz isso. Aconselhe, diga que está errado. Isso não está certo não. Isso vai destruir o casamento, porque se ele faz com a mulher, ele vai arrumar outras para fazer também. Porque ele diz, se a minha sede faz isso, eu vou arrumar outras filiais então para fazer. E com isso eu não estou advogando a favor de quem trai ou de quem faz errado. Eu estou dizendo que isso é um fato e que isso acontece. Mais do que a gente gostaria ou do que a gente acha que deveria ser. Mas isso acontece. Casamento foi feito para o casal viver em harmonia, estar junto. As pessoas, o ser humano é mais importante do que as coisas que você constrói. Casamentos que são formados em bens.
Só sou feliz se o meu marido me der tal carro. Se não me der o carro, eu faço chilique. Se não me der tal coisa, para mim o mundo acabou. Para com isso, isso vai destruir a tua casa. Pastor, mas a gente gastou, então senta e reveja. Peça perdão para o outro e começa de novo. Maridos e esposas que escondem a realidade financeira da casa. Mostra a real, fala, ó, está um caos, nós vamos ter que resolver. Eu conheci um rapaz uma vez que ele deixava rolar, ele falava assim, pastor, para ter a minha mulher me infernizando que não tem dinheiro, eu prefiro ir pegando de empréstimo e me virando, sem ela saber o tanto de enrolado que a gente está. Eu falei, cara, você vai destruir a tua família. O casal tem que sentar junto para ver as contas de casa. Porque às vezes o homem é mais gastão, às vezes é a mulher. Tem que sentar junto, falar, ó, não dá, quando der beleza, deu, ó, tá sobrando, vamos lá, vamos viajar, vamos fazer tal coisa, mas tem coisas que você precisa trabalhar de uma forma estruturada, e eu vou trabalhar aqui agora na sequência, para terminar. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha alicerces na rocha. Se a tua estrutura familiar for a palavra de Deus, for o Senhor, pode bater temporal, crise, desemprego, problema de saúde, o que for, você vai ficar junto com a tua família até o final e vocês vão superar todas as crises. Se não for na palavra, a primeira dor de barriga, o primeiro desemprego, o primeiro problema financeiro, já vai fazer a tua família se desmoronar. Terceiro e último, famílias que prevalecem, precisam trabalhar com planejamento familiar. O pastor Paulo está detonando aqui nas terças-feiras, e está vindo 30 pessoas aqui. Espero que os demais não tenham problema na área financeira, ou dificuldade para administração, porque você está deixando de ouvir lições que podem mudar a tua vida financeira completamente, e você não vem. Talvez você trabalhe, estuda, a gente entende, não é a questão. Eu estou falando para você que fica na tua casa, no Facebook, ou assistindo televisão no horário que você podia estar aqui. Cara, é 1 hora. É 1 hora. Você mora no interior de São Paulo, você não demora mais do que 10 ou 15 minutos, a não ser o Newton e o Isaac que moram em Campinas. Aí é um pouco diferente, e o Rodrigo Capaulo, que mora em Campinas. Os demais moram tudo aqui em Paulínia ou região próxima aqui. 15, 20 minutos você está na igreja, cara. 1h30 entre ida e volta e culto. Você tem que vir ouvir. Se a tua vida está ruim, vem ouvir, só está falando de finanças. Semana passada o assunto foi conselhos. Saber pedir conselho antes de gastar, antes de se endividar. Perguntar para alguém que saiba um pouco mais que você, para a pessoa não deixar você entrar numa furada. Quanta coisa boa está sendo ensinado, você tem que vir. Por quê? Porque planejamento familiar é bíblico. Esqueceu de tudo isso, mas na hora você foi lá e comprou o carro. Se você ganha 5, você não pode comprometer mais do que 30% ou 40% do teu orçamento nisso. No máximo. Porque eu nem contei o fato de você ficar doente e ter que comprar um remédio. Ou de você ficar desempregado. Agora, se você não fizer planejamento familiar, meu irmão, você está enrolado. Você vai viver no giro. Só que o giro, 1 hora pode acabar. Porque o dia que vier uma pedra a mais na roda e ela travar, você vai ver o tamanho do solavanco que a roda vai dar e talvez você não vai conseguir segurar. As famílias precisam ter um planejamento. Sem o planejamento, uma família está fadada à falência financeira. E pode ser qualquer família. Eu não estou falando, pode ser a minha, pode ser qualquer um de vocês. Se a gente não sentar para planejar, e sabe qual é a coisa mais difícil, irmãos? Quando eu criei uma planilha, eu passei para alguns irmãos aqui. Irmãos, o fato é que eu criei a planilha, então eu fui sofrendo aos poucos. Porque eu sabia tudo que eu ia ter que colocar lá. E eu ia ter que enxergar a verdade, porque o gastão em casa sou eu. A Márcia é mais econômica. Ela é mais tranquila. Eu sou o cara mais assim, não, vamos lá, tal. E eu não sou apegado a dinheiro. O que entra, sai para mim. Então, aprender a administrar para mim, eu sempre me obrigo a guardar dinheiro em algumas situações que eu não posso pegar, porque daí eu sei que eu guardo. Eu me obrigo dessa forma. Porque se sobrar na conta, vai embora. Se alguém precisar, tem negócio na igreja, tem qualquer outra coisa, família, amigo, não importa. Eu não sou apegado, nunca fui. Se eu tiver 50 mil no mês, eu vou gastar os 50 mil. É um jeito meu de ser. Mas não significa que eu gasto tudo comigo. Boa parte muitas vezes vai com outras coisas. Porque o que mais vem, mais vai. No sentido de doar. Para mim eu aprendi esse princípio, eu não tenho dificuldade com isso. O que Deus me dá eu compartilho.
Agora, sabe o que acontece? Se eu não planejar, e é óbvio, eu tenho alguns planejamentos. Eu tenho algumas situações que eu sei aonde eu posso recorrer se eu precisar. Eu tenho alguns alicerces ali financeiros. Mas eu preciso saber planejar. Eu preciso entender que eu tenho que guardar um pouco, não tudo, e que eu preciso também viver com o coração no reino de Deus. Se eu sirvo a Deus a minha vida de Jesus, então eu tenho que glorificar a Deus com os meus recursos. Agora, eu vou glorificar a Deus, só que eu retenho a mão quando algum irmão está precisando. Ou eu tenho tal coisa lá e eu não vou ajudar. Então, eu não estou glorificando a Deus. Eu estou glorificando a mim mesmo, pensando que eu estou fazendo algo para Deus. Existem diferenças. É fundamental que o casal tenha ciência plena das finanças. O casal tem que sentar e ver se vai dar. Se não der, espera. Porque ninguém vai morrer. Sabe o que você tem que fazer que não espera? Se tiver que comprar um remédio de 10 mil reais e o governo não vai dar, e se o teu filho, ou a tua esposa, ou teu marido for tomar, não tomar, ele vai morrer. Isso não espera. Isso a gente move céus e terra para levantar todo mundo que puder ajudar e fazer. Porque isso é questão de saúde. Agora, roupa, bijuteria, viagem, celular, restaurante, isso é tudo supérfluo. Você faz, se dá e se tem. Se não tiver, você vai continuar fazendo as coisas na tua casa. Acorda para a vida, meu irmão. E nós vamos ajudar você com esse problema. Olha aqueles caras já fazendo merchandising. Se você gastar no restaurante, você vai fazer duas coisas a preço de uma. A partir do próximo mês, alguns ministérios vão começar a vender almoço aqui para você levar para casa pronto. Em vez de você comprar e dar lucro para alguém lá fora, você vai comprar aqui da igreja, vai abençoar os ministérios que estão querendo trocar o som da igreja, fazendo outras coisas. Você já faz as duas em uma aí, ó. A igreja precisa fazer a sua parte para te ajudar. Nós vamos fazer aqui a parte do merchan, né? Mas é verdade. Em vez de eu ir num restaurante, ou eu tenho aqui na igreja, onde eu vou comprar? Eu vou comprar aqui. Vai vender todo domingo? Não. Mas vai ter de vez em quando. Eu vou abençoar a igreja. Por quê? Porque a igreja tem um propósito pelo qual aquele dinheiro está sendo aplicado, está correndo atrás. Então a gente vai ajudar. A gente fala assim brincando, né, de fazer a propaganda, mas é um fato, é um fundamento. Eu sou totalmente desfavorável a fazer coisa só para arrecadar dinheiro sem propósito. Agora, tem propósito, tem planejamento, tem um plano para aquilo? Vamos trabalhar, arregaçar as mangas e vamos para cima resolver o problema. Por quê? É um fato, é justo, é digno e tem que ser feito. Agora, eu vou ajudar onde eu posso, aonde eu tenho condições. E eu vou ajudar inclusive, e é isso que eu quero que a igreja adquira cada vez mais. Eu fiquei muito feliz o mês passado com as ajudas que vieram para o acampamento. Para o pessoal que não podia pagar. É eu saber o seguinte, eu vou comprar uma marmita para mim, mas eu vou também comprar uma para uma família que de repente eu sei que não pode. E eu vou dar o mesmo prazer para aquela família de comer que eu estou tendo. Isso, meu irmão, é ser cristão. É você chegar e chamar a pessoa e falar, ó, viu, vamos almoçar? Ah, mas eu não sei não, eu já comprei a sua parte, nós vamos almoçar tudo na minha casa lá no próximo domingo. A gente vai levar junto, vamos almoçar as famílias junto. Compra lá, o João organiza lá, né, João? Estou esperando, viu? Se organiza, a próxima feijoada eu vou comer lá na sua casa, já estou me convidando. Ah, Débora, não, olha aí, ó, olha aí, João, fui rejeitado. Eu vou sentir no meu coração, eu ia convidar a sua igreja inteira, Débora, não sei se ia caber, mas... Eu vou lá, hein, João, falei brincando, mas eu vou. Vamos comprar junto, tem uma família que não pode, se junta. Você sabia que às vezes muitas famílias, por estarem sem recurso, elas se deprimem porque elas não podem fazer determinadas coisas, e você pode tirar uma família de uma crise depressiva, porque você traz ela a um contexto de vida igual ao seu ou parecido, mesmo que ela não tenha o dinheiro, você torna isso possível. Você tem que aprender a fazer isso. Você tem que aprender às vezes a comprar e nem levar para você só dá para o outro, se for necessário. Porque se você puder tornar uma pessoa mais feliz do que você naquele dia, pode ter certeza que Deus vai fazer a parte dele com a tua vida de maneiras que você nem imagina. Esse processo ele é válido, ele é bíblico. O que você fizer para o teu irmão, Jesus disse o quê? Faça para o teu próximo aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Se você fizer por ele, pode ter certeza que Deus vai cuidar de você e fazer tudo o que precisa ser feito na tua vida. Perguntas que a gente precisa fazer. Primeiro, nós estamos honrando a Deus com as finanças que Ele tem nos dado? Você glorifica a Deus com o dinheiro que Ele dá do teu salário? Você prioriza o reino de Deus em sua administração financeira?
dízimos, ofertas, missões. Você prioriza? Você entende que isso é uma prioridade no teu orçamento? Se não for, você está correndo sempre igual o cachorro atrás do rabo. Olha, eu garanto para você, não tem jeito. É princípio bíblico. Se você entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, Ele tudo fará. Salmo 37. Se você entrega o teu coração e confia na provisão, no cuidado dele, então Ele sempre vai estar em primeiro lugar na tua vida. Se Ele não estiver, então não é Ele que vai fazer tudo na tua vida também. Você vai estar agindo por conta num monte de vezes na tua vida e vai dar errado. Agora, quando você coloca Deus em primeiro lugar, todas as coisas vão fluir de uma forma natural e certamente o Senhor vai te abençoar. Texto bíblico para terminar, Provérbios 24, 3 e 4. Com a sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Se você fizer de Deus a pessoa mais importante da tua família, se você fizer um planejamento familiar, financeiro, colocando Deus em primeiro lugar, os seus cômodos vão se encher, vai ser agradável, Deus vai cuidar da tua casa, vai te dar mais do que você precisa, muito mais do que você um dia sonhou em ter, para você se tornar um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Isso é bíblico, meu irmão. Sabe qual é o sucesso de uma família que prevalece? É que ela compreende e pratica o conceito, a estrutura e o planejamento que Deus estabelece na sua palavra, para que cada um viva. Abaixa a sua cabeça, eu quero orar por você.